Bom, bora. Fala galera, beleza? O Edson Santana. Fala pessoal, eu sou o Ed e esse daqui é mais um vídeo do Aprendendo a Programar. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre variáveis, vamos falar sobre estrutura condicional, estrutura de repetição, vamos falar sobre os operadores relacionais e vamos falar sobre os operadores lógicos. Bora? Bora, vamos lá! Bom, então, primeiramente a gente vai começar a falar sobre as variáveis. Edivaldo? Edivaldo ou Ed? Ed, mais fácil. Beleza. Ed, o que você entende por variáveis, cara? Tá, cara, pelo que eu entendo seria uma coisa diferente da outra, talvez. Varia de um termo, por exemplo, vamos colocar um código, já que a gente está falando disso. Por exemplo, varia, você me dá uma função e tem outra. Cara, não. Não? Vamos lá. O que são variáveis? Variáveis, pensa da seguinte maneira, que variáveis como se fosse uma caixa, e dentro dessa caixa eu posso armazenar diversos tipos de informação, tá? Beleza, mas que tipos de informações são esses? Dentro de programação, a gente tem que pensar que a gente tem um negócio chamado estrutura de dados, tá? E essa estrutura de dados, ela tá envolvida aí com as variáveis, e são os tipos de dados que nós podemos armazenar dentro dessas variáveis. Então, vamos supor, cara, que eu quero guardar o seu nome. Tá. Tem aqui uma caixinha. E aqui eu quero guardar o seu nome. Nome. Que tipo você acredita que é o nome aqui? Edivaldo? Isso é o seu nome, mas não o tipo. Mas vamos pensar o seguinte, que dentro de variáveis, a gente tem string, que são caracteres, uma cadeia de caracteres. A gente tem inteiro, a gente tem double ou float, que é ponto flutuante. A gente tem vetores, a gente tem booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Então, seu nome seria o quê? Bugou? Seria uma string. Seu nome, ele é o alfabeto, então são caracteres, né? Uhum. Então, a gente fala que ele é do tipo string. A caneta tá ruimzinho. É do tipo string. Beleza? Tá. Cara, vamos guardar aqui, ó. A idade do Edivaldo. Qual a idade do Edivaldo? 26. 26. Que Que número é esse? é o número que corresponde à minha idade. Sim, mas tipo, que tipo que ele é, que você acredita que ele é? Ele é um número inteiro. Sim. Beleza? Então a gente fala que ele é um número inteiro. Beleza. Bom, Edivaldo, vamos supor que você vai no mercado e você vai pegar uma latinha de cerveja. Lata de cerveja. Nossa, mas a caneta tá horrível. Uma lata de cerveja. Isso aqui é uma lata de cerveja. Ela tem um valor. Tá. Quanto você paga na lata de cerveja, geralmente? Uns 2,80. 2,80. Vou colocar aqui, ó. 2,80. Isso aqui, que tipo de número que você acredita que ele possa ser? Lembra, a gente tem string, números inteiros, ponto flutuante, booleano. Acredito que seja um ponto flutuante. Exatamente, porque a gente é um número quebrado, ele não é um número inteiro. Correto? Ele é um número quebrado. Entendi. Então, dentro da programação, nós temos as variáveis, né, que são aonde a gente vai guardar todas as informações pertinentes para o nosso código. Então, estou fazendo o cadastro do Edivaldo para ele entrar na nossa balada. Então, eu preciso do nome dele, preciso da idade dele, preciso, sei lá, beleza, nome, idade, e ele vai ter uma cartelinha lá de consumo. Então, dentro disso a gente tem várias situações, né, que podem acontecer que vão precisar dessas informações posteriormente, né? Quando ele for pagar essa conta, eu preciso saber tudo que ele consumiu, tudo que para ele poder pagar, entendeu? Então, as variáveis é onde a gente vai guardar essas informações que a gente capturou na hora de montar o cadastrinho do Sr. Ed aqui. Beleza? Então,
Vamos pensar aqui, cara, um algoritmo aí, ó. Você só pode entrar na balada se você tiver 18 anos. Então, vou começar seu cadastro, pá, Ed, ok? Sua idade? 18. Você tem 18? Você não falou 18? Ó, vamos lá. 26. Só pode entrar na balada se for maior de 18. Ah, tá, beleza. Tenta passar isso de uma forma de algoritmo aí, como você pensaria? Tá, beleza. O nome da pessoa, a idade que ela corresponde tem que ser maior de 18. No caso, 26 tem que ser um número inteiro, né? Que é uma idade. E esse daqui eu acredito que seria mais o dado que a balada teria. Ou não? Do seu consumo. Você pegou cerveja, porção, isso vai dar um valor. Entendi. Pode ser que dá um número inteiro, mas pode ser que dá um número quebrado. Então, esse tipo de dado, ele vai ser do tipo ponto flutuante que a gente chama. Ah, tá. São onde a gente consegue guardar informações numéricas que são quebradas. Entendi. Então, tudo que tem dentro da balada eu consumir, ele vai cair nessa variável. Exatamente. Tá. E aí, lá na hora que você estiver saindo da balada, se for pagar, sua informação vai estar guardada lá. Entendi. Beleza? Beleza. Bora pra próxima, então. Bom, agora a gente vai falar de operadores relacionais. Tá. O que é isso, cara? Bom, isso aqui é o sinal de igual. Uhum. Sinal de igual. Esse aqui é o sinal de diferente. Esse é o sinal de maior. Esse é o sinal de menor. Esse é o maior igual. Uhum. E esse é o menor igual. Tá. Vamos voltar lá na primeira aula que você comentou, beleza, tem o bis, mas tem o bis branco ou bis preto. Tá. Tá. Eu lembro que era aquela ideia de pegar o energético e se tiver o bis, eu trazer mais uma quantidade a mais de energético. Aí a pergunta era se eu tenho que ter uma relação, se o bis é preto, se o bis é branco, se é óleo, ou só o bis resolvia, né? Tá. Vamos lá, cara. Pensa o seguinte, se a gente tivesse essa condição do tipo do bis, então pensa comigo. Se o bis for o bis branco, traga 4 energéticos. Tá. Qual operador você acha que eu deveria usar nessa condição? Tá. Eu usaria o igual. Exatamente. 3. Se. O... Lembra da estrutura de condição. A estrutura de condição vai ter que entrar antes dessa, tá? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre estrutura de controle. O que seria estrutura de controle, né? Estrutura de controle a gente usa nos casos onde são situacionais, tá? Que é onde ele depende de uma condição. E dentro disso a gente tem o if, o else, que é o se não, e a gente tem o case, tá? Então, o que é o se e o se não? Cara, pensa lá, você tá entrando na balada e a gente tem a seguinte condição. Se o usuário que vai adentrar aquela balada, curtir uma baladinha, a idade dele é maior que 18, eu permito a entrada desse cara. Se não, eu não permito a entrada desse cara. Tá. Entendeu? Entendi. Então, como que ficaria? Se Ed é maior que 18, ele vai entrar na balada. Se não, ele não entra. Então, se essa parte atender essa cláusula, que é o Ed é maior de 18, ele entra na balada. Tá. Se ele não for maior, ele não vai entrar na balada. Isso é a condição do se não. Tá. Beleza? Deixa eu ver se eu entendi. Tá? Eu vou usar o exemplo que a gente está usando em todos os vídeos, que é o exemplo do energético e do bis. Tá? Então você pediu para mim buscar 2 energéticos. Só que se tiver o bis branco, eu trago 3. Se não tiver, eu trago 2. Os 2 que você pediu. Exatamente. Certo? Então essa condição seria, se eu não tiver, é uma suposição, né? Para controlar as variáveis, né? Cara, essa ideia do que pode não é uma e não suposição. pode. É uma certeza. Porque certeza. eu tô te passando a seguinte regra. Se a quantidade de bis for tal, atendeu essa condição, executo tal ação. Se não, eu executo outra ação. Então não é uma suposição, é uma certeza que aquela condição é verdadeira para mim entrar num bloco e atender determinadas regras. Se minha condição não atender,
eu executo outro conjunto de regras. Entendi. Beleza? E a gente também tem o case, que é o switch case que a gente fala. O switch case é uma condição onde a gente define vários casos Tá. que podem acontecer e eu tenho uma entrada de um dado nesse caso. Então pense o seguinte: caso 1, faça isso. Caso 2, faça isso. Caso 3, faça isso. Eu vou chamar o meu código, ele vai jogar um valor para aqueles casos, ele vai ver qual caso ele cair, ele vai aplicar a regra. Beleza? Lembrando, galera, que tudo isso que a gente está falando, a gente vai mostrar em detalhes na próxima aula através do JavaScript. Nas próximas aulas através do JavaScript. Beleza? Só uma coisa para saber se... para pegar se eu entendi mesmo, tá? Você pediu para eu buscar 2 energéticos e aí eu vou usar as condições, por exemplo, bis branco, trago 3 energéticos, bis preto, trago 4 energéticos e bis óleo, trago 5 energéticos. Então seria essa a ideia de controle das variáveis que você falou. Isso. Case. De case, isso. Isso, case. Exatamente. Switch case. Tá. Beleza? Bora pro próximo? Bora. Então, cara, pensa na estrutura de condição. Tá. Se bis for igual branco, traga 4 energéticos. Sim. Tá. Agora, me dá uma outra condição aí para esse bis. Então era aquela ideia mais ou menos de... Você falou para mim no mercado pegar 2 energéticos. Se tiver o bis branco, traga 3 energéticos. Vamos usar essa ideia. Então, aí eu cheguei lá no mercado, não tenho o bis branco, só tenho o bis preto. Aí seria o operador diferente, seria isso? Poderia ser, cara. Você poderia fazer se o bis for diferente de branco, traga os 4 energéticos. Tá, entendi. Beleza? Beleza. Mas no caso, eu não preciso colocar específico o preto, porque eu posso chegar lá e não ter o preto e ter o óleo. Ele vai valer mesmo sendo diferente do branco, ou eu tenho que especificar? Cara, não, assim, depende muito da lógica exatamente. Mas nesse caso, cara, não importa, porque você quer todo bis que for diferente de branco. Ah, entendi. Beleza? Bom, vamos pensar aqui agora, cara, no sinal de maior. Você pensa em alguma lógica pra gente aplicar aqui o sinal de maior? Tá, beleza. Então vamos supor que você... Vamos continuar no energético, é mais fácil. A gente gosta de energético, galera. Todo dia. Você mandou eu buscar 2 energéticos, tá? Aí eu cheguei lá, aí a condição... Nossa, pera. Tá, beleza. Então vamos continuar usando a lógica do energético que a gente gosta bastante aqui. Pra caralho. Então você falou pra mim no mercado, buscar 2 energéticos. Aí se tiver mais de 3 bis brancos, eu trago 3 energéticos. Beleza. Então eu usaria a condição de maior. Isso, porque eu teria mais que 3 bis brancos. Isso, então vamos lá. Se bis, quantidade de bis, for maior que 3, traga os energéticos. Certo. Beleza? A gente pode ter duas situações nessa lógica aí. Tá. Porque a gente pode... Porque assim, vamos pensar aí numa estrutura que tipo, beleza, tem um bis branco, tem 2 bis branco, tem 3 bis branco, certo? Bis, a quantidade de bis, 3. Uhum. É maior que 3? Beleza, então... Condição de maior. Condição de maior. Tá. Mas a gente está falando que é maior que 3. Então, na verdade, o que é um número maior que 3? Ele ou o número 4, por exemplo? Não. Se for ele, o número 3 ou 4, a gente tem que falar maior ou igual a 3. Como é maior que 3, ele só vai atender se a condição se o valor for 4. Entendi. Beleza? Só 4, assim, não pega? Tem um stalker aqui. Pode colocar isso, viu, no vídeo. Verdade, boa pergunta. Mas só 4. Não. Se tiver 5, ele não vai pegar? Cara, vamos lá. Se a quantidade for maior que 3, então toda a quantidade maior que 3, ele vai atender essa condição. Tá, entendi. Beleza? Beleza. É a mesma coisa, cara, se a gente estivesse falando que, tipo, a quantidade de bis tem que ser
menor que 3. Uhum. Né? Então, se o que é menor que 3? É o 2. Sim. Então, cairia aqui. Agora, se eu quero que exatamente seja menor que 3 ou menor ou igual a 3, eu vou usar o sinal de menor igual. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos são usados para representar situações Lógicas. lógicas. Bom, então a gente tem o AND, o OR e o NOT. O que você entende por isso aqui, Ed? Tá. E, outro ou não. E, ou e não. Ou bota isso porque... Não, tá bom, mano. Tá bom você errar, tá certo? certo? Então Você vai. errar, a gente corrige, caralho. Não. Uma outra, aula, né? né? Pô, tá certo, pô. Olha pra mim. Não sei, mano. Porque eu tô esperando você xingar, mano. Tá ficando mais nervoso. Tá nada, mano. Bom, então, vamos tentar voltar naquela lógica do bis lá. A gente gosta Tá. de bis e gosta de... Só tem Energético. bis energético nessa... Beleza. Então, vamos supor, cara, que eu preciso que a quantidade de bis seja maior que 3 Tá. e também seja branco. Como você faria essa lógica? Tá. Que operador você usaria aqui? Se ele precisasse atender 2 critérios. Quantidade e o tipo dele. Eu usaria o AND. Beleza, Isso. então aplica aí num algoritmo isso. Tá. Então, a gente vai continuar usando o exemplo do energético, né? Então, o Elton pediu para eu buscar 2 energéticos e a condição é, se tiver 3 bis brancos, eu trazer 3 energéticos, né? Sim, beleza. Beleza, então eu usaria a condição de AND, por quê? Eu estou usando 2 condições, que é a quantidade de bis e o tipo dele. Então, seria mais ou menos isso? Isso, então como ficaria isso aí numa estrutura de condição? Se bis for maior que 3 e bis for igual ao bis branco, traga 3 energéticos. Certo. Beleza? E se eu tivesse que atender, tipo, ele precisa ser... se tiver 3, traz. Mas se não tiver 3, mas ele for branco, traz mesmo assim. Tá. Então tem uma condição que ela precisa ser atendida ou outra condição. O que você usaria? Usaria o OR. Beleza, e aí, como ficaria isso? Tá, então você pediu para trazer, para ir buscar. Então eu vou usar a condição de buscar 2 energéticos e ele tiver 3 bis, eu trazer 3 energéticos, ou se for do tipo branco, eu também trago 3 energéticos. Por isso eu usaria essa condição, certo? Certo, beleza. Então como ficaria isso? Se quantidade de bis for maior que 3 ou o bis for do tipo branco, Aham, então eu trago os 3 energéticos. entendi. Beleza? Beleza, então eu dou 2 condições para executar a mesma. Isso? Exato, mas assim, você tem que pensar que ele não precisa atender as 2 regras, ele pode atender uma ou ou a outra. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, e aí vamos por Ed, cara, por favor, pega 2 energéticos lá, mas se não tiver bis, não traz. Tá, seria o NOT. Beleza, como você como ficaria isso? Beleza, então eu faço a condição de ter. Ele pediu para buscar 2 energéticos e se eu não tiver o bis, eu não trago 3, certo? Você não traz energético. Nada. Então eu não trago nada. Beleza? Então como Beleza. ficaria isso? C, não. Agora eu buguei. Então como ficaria a condição? Fui no mercado. Se não tiver bis, Uhum, não trago nada. entendi. Eu tenho uma dúvida referente a isso. Uhum. Beleza, eu posso usar essa condição misturada com essa? Por exemplo, se não tiver o bis do tipo branco, mas se tiver o bis do tipo preto, eu trago. Dá para usar nesse sentido ou eu estou errado? Cara, pode. Assim, a gente tem que pensar que tanto os operadores lógicos como os operadores relacionais, eles ajudam a gente a atender todas essas diversas situações que a gente tem, né? Porque na hora de pegar um raciocínio lógico e tentar passar ele para o computador, né, lembrando que o computador ele entende de forma literal,
a gente pode ter muitas variáveis durante o dia, né, numa lógica. Então, tipo, cara, você ir até o mercado e pegar os 3 energéticos com essa condição de bis, cara, pode ter N situações. E tanto os operadores lógicos como os operadores relacionais, eles vão ajudar a gente a escrever o algoritmo para atender essas situações. Entendi. Então, beleza? Tá, então eu tenho que pensar em todas as possibilidades que pode ter e colocar no meu código para não dar o bug, né? Exatamente, cara, exatamente isso. Tá. Corta aqui, ó. Corta aqui, Pedro. Ó. Vai começar aqui, hein, Pedro? Cara, vamos falar agora. Pedro, de novo, hein, cara? Bom, Ed, vamos falar agora sobre estrutura de repetição. Estruturas de repetição são ações, né? São algumas lojas, uma estrutura que a gente coloca no nosso código que ele vai atender algumas questões e ele vai repetir aquelas funções. Seja repetir aquilo enquanto uma condição for verdadeira, uma condição for negativa, maior ou igual. Você lembra lá dos operadores AND, OR, NOT, o sinal de igual, maior, diferente? Lembro. Todos esses operadores a gente vai usar, a gente pode usar nessas estruturas de repetição, tá? Galera, exemplo, vamos supor que o Ed não tenha 26, ele tenha 13 anos. Novo. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos pensar que a gente precisa somar a idade dele. Então a gente vai fazer um algoritmo ali, falar, enquanto o Ed for menor que 26, a gente soma mais um na idade dele. Então, vamos pensar o seguinte. Idade é igual a 26? Não. Entra na repetição, pega a idade e soma mais um. Vamos supor que você começou com 13, 14. Aí eu tenho 14 aqui. Aí, idade 14 é igual a 26? Não. Entra na minha repetição, soma 15. Então ele vai ficar fazendo isso, repetindo essa condição, repetindo esse trecho de código até atender a minha condição. Idade é igual a 26? É. Executo de novo. Beleza. Agora, idade, ele tem 27. 27 é igual a 26? Não. Então ele não entra nesse laço de repetição. Tá? E assim, lembra de todas aquelas regrinhas, né? Do AND, maior e tal, a gente pode usar para fazer essas condições. Beleza? Tá, beleza. Então, para ver se eu entendi, tá? Então a ideia é o quê? Completando a variável principal, que seria a da idade que você colocou, ele não vai passar mais isso, ele dá um pause ali. Sim. Tá, beleza. Então eu vou usar para ver se eu entendi mesmo, tá? Tá. O exemplo do energético, beleza? Você pediu para eu buscar 3 energéticos. Então eu sou o computador, vou lá buscar e ele não vai pegar os 3 de uma vez, vai pegar um de cada vez. Exato. Então eu vou lá, pego um, coloco no carrinho, outro, 2, outro, 3. Beleza, ele para. Ele não vai mais passar disso. Ele vai entender que chegou no número que você deu, no dado que você deu, e ele vai parar. Isso. Então lembra, se ele atendeu uma condição, ele executou. Se ele não atende mais aquela condição, ele não vai executar. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, galera, então nessa segunda aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. A gente falou bastante de energético aí, né? A gente até mudou o tempo aqui, ó. A gente tá aqui só no energético, montando esse conteúdo massa aí pra vocês, né, Ed? Nossa, ficou mal. Eu não sei se você falar do tempo. Então vai. Tem que dar uma Então vai. Tô entendendo pra caramba, já tá ajudando muito. Pra vocês terem noção que na hora do vídeo vocês vão ver que uma hora tá de dia, outra hora tá de noite, a gente nem tá vendo o tempo passar. É pra isso que a gente tem que buscar tanto energético, né? Beleza. Pessoal, lembrando então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa nessas aulas, também pode mandar artigo, mandar vídeo que o Wellington vai tentar encaixar de uma forma que ele me ensine, beleza? Bom, é isso então, galera. Próxima, vamos codar em Ed. Bora! Até mais. Tchau, tchau!